Boa noite. O Clube Desportivo Nacional vai escolher o novo presidente em junho. Este é o mote para a entrevista de hoje com Margarida Camacho, presidente do Conselho de Administração da SAD do Nacional. Muito boa noite, Margarida Camacho. Vai concorrer também à liderança do clube? Boa noite, antes de mais. Obrigada pelo convite. É uma resposta que eu não lhe posso dar agora, porque é uma decisão que ainda não tomei. Neste momento quero terminar o mandato agora em maio, eventualmente até junho, dependendo da marcação das eleições. Quero fazê-lo da melhor forma, da forma que sei. O que é que falta pensar? O que é que falta pensar? Falta decidir, falta analisar. Quais são as condições que põe para concorrer, digamos assim? Não posso colocar condições, são apenas pessoais e estratégicas relativamente àquilo que é o meu entendimento acerca da administração, quer da SAD, quer da direção do clube e da sua gestão normal ou corrente. Se não houver candidatos, avança? Se não houver candidatos, avanço. Possivelmente. É uma resposta que não lhe sei dar ainda, mas penso que haverão candidatos. Há pessoas capazes, nacionalistas, e no panorama regional, portanto, acho que haverão candidatos com certeza. É possível que Gris Teixeira volte a avançar para a presidência do Clube Desportivo Nacional. Se isso acontecer, for só Gris Teixeira a avançar, a Margarida Camacho também vai apresentar a candidatura? Não. Possivelmente acompanha a candidatura do Sr. Gris Teixeira. É uma situação que eu ainda não ponderei nem do Sr. Gris Teixeira, nem de qualquer outra pessoa. A minha situação profissional no clube é de vínculo ao quadro, portanto, isto é uma nomeação para a execução de um determinado mandato. Ainda não pensei em cada um dos candidatos ou possíveis candidatos qual seria a minha posição, e é uma análise que só farei no final. E havendo, por exemplo, um candidato, por exemplo, Miguel de Sousa, se ele avançar, há muita gente que diz que vai desistir se Miguel de Sousa avançar porque é uma pessoa considerada dentro do Nacional. Considerada, capaz, competente, nacionalista acima de tudo, eu acho que sim, que também era uma boa solução. Se isso acontecesse, avançaria também com a sua candidatura? Com a minha, não lhe posso dizer que sim ou que não, qualquer um deles. Quero o Dr. Miguel de Sousa, quero o Sr. Gris, nos nomes que falou, entre outros possíveis. Será uma análise que eu terei que fazer na altura, que só na altura é que poderei decidir, porque depende não só de quem apresenta a candidatura, mas também da equipa de trabalho, não é? Há aqui um modelo de repartição de presidências, a presidência da SAD e a presidência do clube. Faz sentido este modelo? A meu ver, foi uma decisão de nomeação da anterior direção do clube, mas a meu ver deveria haver uma estrutura só. Nós, neste momento, o mandato que nós estamos a concluir, a partir da nomeação faltava só um ano. Durante um ano consegue-se e tem-se conseguido bem fazer a gestão das duas pessoas coletivas, portanto, do clube e da SAD, mesmo tendo dois presidentes diferentes. Nós temos boa comunicação, bom relacionamento de trabalho, portanto, até agora não vemos qualquer complicação relativamente a essa questão. Mas considero que seria mais fácil com um único presidente, como às duas. Acha que Rui Alves pode voltar a ser presidente ou candidatar-se à presidência do Nacional? Acho que sim, acho que sim. Ele já conversou com ele sobre isso? Já conversamos várias vezes, mas sem nada de definitivo ou de concreto. Rui Alves foi o presidente que teve mais tempo à frente do Nacional, esteve quase 20 anos. Que balanço é que faz ao trabalho que foi desenvolvido nestas duas décadas? O trabalho e o resultado falam por si. Nem me cabe a mim sequer comentar, porque é lógico, se analisarmos apenas o trajeto desportivo da equipa profissional, sem falar de tudo o resto, em infraestruturas, desenvolvimento de modalidades, desenvolvimento do próprio futebol jovem, é claro que foram 20 anos brilhantes para o Nacional, da extinção pura. Foi com o Rui Alves que o Nacional construiu o Estádio da Madeira. Que melhorias trouxe este complexo ao desenvolvimento da atividade desportiva do Nacional? Portanto, relativamente às modalidades amadoras, aqui ficaram um bocadinho desprovidas de uma casa, de um sítio onde tenham um local de treino e de competição. Exceto relativamente à ginástica, que temos um bom pavilhão e bem apetrechado. Mas relativamente ao futebol, foi muito bom termos tudo concentrado, quer os treinos, o estágio, campos de jogos, campo para as escolinhas. É muito bom a nível de logística, é uma poupança de custos estrondosa e tem sido para a equipa profissional também uma vantagem.
Como é que é uma presidente? É muito difícil uma mulher lidar num mundo que é praticamente só de homens, o mundo do futebol? Não, não é difícil, nada difícil. É um ambiente naturalmente ou normalmente só tem homens. Ocasionalmente, em algumas situações, na Liga, no contacto com outros clubes, já existem outras mulheres com cargos de responsabilidade na administração, inclusive. Mas não quer dizer que seja o género que dificulta o relacionamento entre instituições. Como é que os adeptos olharam para a sua nomeação? Parece-me que não tenho duvido nada de negativo, pelo menos diretamente, parece-me que foi positivo. E no início da sua presidência encontrou muitos obstáculos, digamos assim? Não me parece. Alguma vez se arrependeu em aceitar este desafio de ser presidente? Há dias mais complicados, sim. Há dias que... Quais são as maiores complicações? O que é mais difícil? Não, há dias que é difícil a própria gestão, inclusive financeira, em que as receitas são escassas e as despesas são constantes. Há dias que levanto-me a perguntar como é que eu vou resolver o problema hoje, como é que vamos, em termos de própria administração, como temos que encontrar soluções e a restante equipa também colabora muito e é assim que tem que ser, na procura de soluções válidas e até agora temos chafado, mas há ocasiões que custa bastante. Alguns elementos próximos da direção do Nacional ainda olham com desconfiança para a Presidente Margarida Camacho. Como é que lida com esta desconfiança e com este desconforto, digamos assim? Eu não sei se ainda olham ou ainda significa que aconteceu, portanto, a sua pergunta já traz um bocadinho de uma informação que eu não tinha, portanto. Se ainda olham, desconheço, nunca me disseram. Uhum. O seu exemplo como presidente da SAD do Nacional pode abrir, digamos assim, as portas ou as vontades das mulheres em se candidatarem à liderança do partido. Nota que do partido do Nacional. Nota que há mulheres com essa vontade de um dia virem a liderar o clube. Nunca me apercebi, mas noto que as mulheres têm-se manifestado contentes e incentivam, porque é alguém que faz uma coisa diferente daquilo que estão habituadas a ver. Nesse sentido, elas têm-se manifestado, têm-me comunicado que deveria, e incentivam-me, mas ainda não notei em nenhuma delas, nenhuma das mulheres nacionalistas, essencialmente, vontade de se candidatar, mas isso seria ótimo. Há muitas sócias? O Nacional tem muitas sócias? Temos muitas sócias. Quantos sócios tem o Nacional no total? Ainda ontem emitimos um cartão de associado que foi o número 7.500, uma coisa do género. E em termos de quotas, o que é que representam as quotas para as finanças do clube? São importantes, como é lógico. Aliás, se não houver associados, não haverá um clube, não. Mas a quota é significante para aquilo que é o volume de negócio do Nacional. Estou a falar em termos de SAD, essencialmente, porque nós entendemos isto como um todo. São escassas, mas são muito importantes em determinadas fases. Essencialmente, nós tivemos uma campanha, e aqui há 2 anos ainda com o Presidente Rui Alves, tivemos uma decisão sensata relativamente às quotas, e houve uma redução de 50%, atendendo às dificuldades económicas e financeiras que se passaram na região. E mantivemos essa redução e, acima de tudo, para além de incentivar novos associados, porque os valores são mais baixos e são suportáveis, aqueles que estavam acarinharam a decisão e mantiveram. A receita baixou um bocadinho, a receita de cotização baixou um bocadinho, mas entra sempre, ou maioritariamente, numa fase em que é importante, que é no início da época. Ainda há pouco falava que uma das suas preocupações era precisamente as contas. Como é que está a saúde financeira do clube? Está saudável, pode-se dizer que está saudável. É uma rubrica difícil de comentar, porque apesar de o Clube Desportivo Nacional e a SAD têm patrocínios de alguns parceiros comerciais que são muito importantes, temos o patrocínio e o apoio do Governo Regional da Madeira, temos a Banif, temos a empresa de cervejas, temos os outros parceiros comerciais mais pequeninos, mas que são de grande importância para o nosso dia-a-dia, para a nossa saúde financeira.
E temos, essencialmente, para além disto, um parceiro comercial que é o PPTV e as vendas dos direitos de transmissão televisiva. Os protocolos com o Governo Regional estão em dia ou tem havido atrasos nas transferências? Houve, que atualmente estão relativamente à SAD, estão em dia. Se contarmos que a época está a acabar agora, em termos de governo, acaba em junho, nós temos 5 subvenções em falta, portanto, não se pode dizer que esteja o atraso. E isso representa muito ou pouco? Representa muito se considerarmos o atraso que houve no início desta época. Nós, no início desta época, começámos em maio ou junho de 2014 a receber a primeira subvenção referente à época 13-14. Portanto, um ano sem subvenção pública, que é importantíssima, é vital para a nossa sobrevivência, fez com que utilizássemos receitas antecipadamente de outros parceiros. E fez com que fizéssemos aqui uma ginástica financeira gigantesca. Atualmente as coisas vão se compondo, mas os custos financeiros e adstritos a toda esta mecânica foram gigantes e um bocadinho difíceis de ultrapassar, mesmo compondo. A última subvenção recebemos em outubro, a última do ano passado, e a primeira da época 14-15 só recebemos em dezembro. Portanto, imagina a dificuldade que foi passar uma época e meia com o atraso dos subsídios. A senhora tem sido uma das defensoras da política do Governo Regional, que agora cessa funções. Em termos de apoios ao desporto, o que é que espera do novo Governo, liderado por Miguel Albuquerque? Eu espero, como pessoa sensata, capaz, inteligente, espero manutenção dos níveis de apoio que têm sido atribuídos aos clubes, quer com competição profissional, quer com amadora. O nível desportivo da região subiu, só ganhou com o investimento público. No nível da SAD, aquilo que é atribuído, subsidiado às SADs, nós conseguimos novamente retribuir ao Governo através dos impostos, sem falar nos IVAs, nas transferências internacionais e nacionais, desculpa. Sem falar nos IVAs, mas relativamente ao IRS e IRC, nós devolvemos quase em dobro aquilo que recebemos. Portanto, eu penso que é um investimento antes de subsídio ao desenvolvimento. Rui Alves criticou algumas vezes a política desportiva do Executivo de Miguel Albuquerque, enquanto Presidente da Câmara do Funchal. Acha que agora, como Presidente do Governo, Albuquerque vai ter uma atitude diferente, digamos assim, daquela que tinha na autarquia? São funções distintas, são poderes distintos. O poder autárquico tem um determinado objetivo, uma determinada visão, que eu espero que sejam diferentes com aqueles que são os objetivos, ou aquilo que eu entendo que sejam os objetivos do Governo Regional. Eu espero que o Dr. Miguel Albuquerque tenha, relativamente às funções governativas que vai assumir, uma visão mais desportista. Nas linhas orientadoras, ainda assim, nas linhas orientadoras do Manifesto Eleitoral de Miguel Albuquerque, há o compromisso de uma nova política desportiva regional, até aqui tudo bem, mas há aqui uma frase que diz ajustada à realidade económica e social. Esta frase, ajustada à realidade económica e social, numa conjuntura de crise, preocupa ou não? Não me preocupa, deixa-me apreensiva, a ver o que é que vai sair da Pode haver aqui uma redução dos apoios ao desporto? Pode haver, aliás, já tem vindo a ser anunciado uma redução e ainda recentemente tivemos uma redução de 15%. Mas não me deixa muito preocupada, deixa-me apreensiva a ver o que é que... Acho que os níveis têm que se manter, é indiscutível. Aquilo que conseguimos retornar à região, quer a nível com os impostos, quer com a visibilidade e promoção do destino, e etc., montes de fatores que poderíamos discutir, mas levaríamos mais outro programa idêntico a este. Acho que os níveis se deverão manter e é isso que espero, portanto, apreensiva estou, mas preocupada ainda. E se houver uma redução, o Nacional vai ter que ajustar as modalidades ou não? Temos que ajustar. Relativamente ao clube, as modalidades são quase... são autossustentáveis, mas tem um apoio para a competição. As modalidades sobrevivem e autossustentam-se daquilo que são a prática da natação e da ginástica. Relativamente à SAD, teremos que ajustar, teremos que pensar. Portanto, são as famílias que pagam a maioria ou que financiam a maioria do desporto, é isso do Nacional? Das modalidades amadoras? Não, eu falei relativamente à competição, o Governo tem o apoio. Sim. Pronto. E relativamente às modalidades amadoras? Pronto, a competição. Tem competição que também é subsidiada e apoiada pelo Governo.
Que modelo desportivo é que defende para modelo de política desportiva que defende para os próximos 4 anos ou para nesta conjuntura? Sim, queremos mexer muito no primeiro ano, até porque é uma área que eu nem devo intervir, posso opinar, mas não tenho pretensão sequer de intervir nessa área. Acho que este primeiro ano deveríamos manter aquilo que foi a portaria de regulamentação do apoio ao desporto, para não haver grandes conflitos ou grandes lamas. Quando fala neste primeiro ano, está-se a referir a 2016 já? Sim, nós vivemos em épocas. A época será 15-16, para mim vai ser mais difícil de ajustar. O Nacional tem tido dificuldades em pagar as deslocações dos atletas que participam nas competições? Tem tido dificuldade em pagar. Tem sentido algumas, porque sempre qualquer despesa tem que ser bem pensada e tem que ser bem planeada. Essa é uma questão as deslocações as linhas aéreas estão caríssimas, apesar de termos fixado o valor para o desporto, são complicadas, porque nós temos muitas saídas de 15 em 15 dias. Se excluirmos o futebol jovem e as outras modalidades, estou a falar relativamente sempre à SAD, temos saídas de 15 em 15 dias, são grupos apesar da portaria apoiar 20 pessoas, nossa comitiva é formada por 28, 26, 27, 28 elementos. Também se sentem penalizados por este modelo de liberalização da linha da Rota Madeira? Relativamente ao desporto, a tarifa foi negociada, mas parece-me que ganharíamos mais com outro tipo de negociação. Um modelo idêntico ao dos Açores, por exemplo? Por exemplo. Rui Alves dizia que os clubes pagavam impostos a mais. Concorda com esta afirmação? A mais, sim. Se considerarmos o nível de pagamento de impostos que os clubes pagam, sim, são muitos. Mas são aqueles que provavelmente... a legislação fiscal já foi um bocadinho adaptada àquilo que é o entendimento desportivo. E foi adaptada essencialmente ao nível que nós estamos a falar. Mas ainda não é suficiente. Ainda tem um peso fiscal muito grande. Onde é que era possível reduzir, na sua opinião? Eu penso que relativamente ao IRS poderia haver alguma alteração. Relativamente ao IRC teve aí algumas reduções, aumentos num lado, reduções no outro, os benefícios também estão a ser revistos, mas o volume ainda é imenso, por isso é que há bocadinho falava que a subvenção é devolvida em quase dobro. Como é que estão os escalões de formação do Nacional? Estão bem? É uma área que é do clube, mas estão bem, estão. Eu preferia que saia da minha alçada. Costuma ter atenção a essa área? Sim, como lhe digo, o clube e SAD para mim é entendido como um todo e gosto de dar atenção a todas as modalidades, quero até o futebol praia, que está muito bem e está no campeonato nacional, mas é uma área que não foge um bocadinho à SAD e que tem pessoas responsáveis e indicadas para falar sobre o assunto. O Nacional ainda vai a tempo de classificar-se para a Liga Europa? Sim, é possível. Esse é um objetivo? Ainda faltam algumas jornadas, temos alguns pontos em... É sempre o objetivo. É sempre o objetivo para o clube como o Nacional. Cresceu muito rápido e que depois de estar habituado às ligas europeias quer manter. É complicado, porque nós tivemos um início de época muito difícil. Mas recuperamos e julgo que temos muitas possibilidades de lá chegar. Uma ida à Europa representa mais dinheiro para os clubes caso passem à fase de grupos, mas caso não passem à fase de grupos é complicado. No caso do Nacional, como é que é gerir, digamos assim, esta expectativa? A última vez, portanto, no início desta época, a nossa participação, com os prémios de participação, ficou resto zero. Portanto, os custos, ainda por cima, quem nos calhou-nos por sorteio um destino longe, que fomos a Minsk. Aquele que foi o prémio de participação custeou a despesa. Consideramos um bom investimento, porque a passarmos teria sido fantástico. Mas é sempre, relativamente ao custo de participação, parece-me que é sempre vantajoso, porque aquele que nós recebemos como prémio de participação vai custear aquilo que são as despesas. Portanto, mesmo que o Nacional fique apurado, nunca há a hipótese de desistir de participar nas competições europeias? É uma questão, provavelmente a próxima administração e direção decidirão. Está satisfeita com as receitas de bilheteira?
As receitas de bilheteira é outra questão, que a par da cotização, o sócio do Clube Desportivo Nacional tem, e bem, entrada gratuita nos jogos, associado à quota mensal paga, e o bilhete é uma receita extraordinária, claro. É ordinária porque todos os jogos há bilhetes à venda, mas não contamos com a bilheteira para fazer face às despesas de jogo, por exemplo. A bilheteira representa muito pouco, digamos assim, no vosso orçamento. Não são suficientes para a organização de jogo. Não são. O que é que era uma bilheteira suficiente, por exemplo? O que é que era? Termos uma casa em que, no mínimo, tivéssemos entre os 10 e 12 mil euros de receita. E porquê que isso não acontece? Os bilhetes são muito caros? Nem por isso, eu não considero. Sim, mas temos que contabilizar também para aqui a cotização, porque se o sócio tem direito a assistir, portanto entra como receita de jogo. É preciso, as despesas de organização de jogos estão elevadíssimas, porque as exigências regulamentares são cada vez maiores e tudo o que gira à volta de uma organização de um jogo tem um custo elevadíssimo, porque tem sido assim. Quais são as maiores despesas? Segurança? A segurança. A polícia, essencialmente. Que neste momento até está com um sistema muito bom quer de requisição, quer de pagamento, com a introdução do PIRPED. E o próprio policiamento está, de alguma forma, mais adequado àquilo que são as necessidades da organização de jogo. Mas ainda não são as ideais. Considero que ainda não são as ideais. Principalmente... Noutros estádios, permitem-me só complementar, noutros estádios a nível nacional, temos visto situações de maior participação de segurança com menor participação de polícia, outros ao contrário, e tenho tentado conversar com outros colegas da administração de outras SADs e vejo que não tem a ver tanto com o custo por polícia, porque isso está fixado, ou por agente, mas pelo número de efetivos que se deslocam para cada um dos estádios, e isso às vezes não é tão linear como faz querer a lei, não? Principalmente nos dias de derby, há quem critique o preço dos bilhetes. Como é que era para esta questão? Pode haver aqui um consenso, um acordo? Porquê que não há um entendimento entre os dois clubes neste sentido? Porquê que haveria de haver um acordo nesse sentido? Repare, isto é uma política, cada um dos clubes, independentemente, não sei de quem é que está a falar. Deixe-me só esclarecer. Não, há bilhetes que chegam aos 30 euros, por exemplo, é um exagero. Porquê? Porque se forem 4 pessoas, mas uma família sem que não seja sócia nem de um clube nem do outro, quer ir ver um jogo, portanto tem de pagar logo 120 euros, por exemplo, uma família de 4 pessoas. É um exagero, penso eu. Pronto, até é capaz de ser, se entendermos por apenas o lado económico. Se entendermos uma política de desenvolvimento ou de promoção daquilo que é a sua casa, a sua equipa, e se olhar para o seu estádio e verificar que mesmo nos jogos em que os preços são fixados a esse valor, a casa está cheia, ou mesmo quando são mais baixos. O que é que se pretende fazer? Pretende-se que o nosso sócio se sinta bem em casa. Então pretende-se valorizar aquilo que são os nossos associados e permitir que eles acedam ao estádio. Os outros que lá vão não são nossos associados, à partida não serão nossos simpatizantes, porque vão ver o adversário. Terão que pagar o justo valor pelo bilhete. Ocasionalmente temos baixado, este ano baixamos imenso o preço dos bilhetes também, porque atendendo à crise acompanhamos a lógica da redução da quota e reduzimos também o preço da bilhética. Mas tentamos sempre salvaguardar primeiro e, em primeiro lugar, sempre os nossos sócios. Não seria preferível ter uma casa cheia do que ter uma casa... Sim, com os nossos sócios. Só com os sócios? Não, mas principalmente. Mas aí é mais complicado, portanto, levar as pessoas ao futebol. Daqui a uns anos não temos mais ninguém no futebol. Não temos, nós estamos a valorizar aquilo que são os associados do clube. Segunda-feira. No segundo patamar, desenvolver aquilo que é o futebol regional na região e divulgar o próprio produto regional. Na segunda-feira é dia de derby nos Barreiros, o Nacional nos últimos anos tem levado a melhor. Acredita que este ano vai ser possível vencer novamente o Marítimo, que tem vindo, digamos assim, a subir de forma? Eu penso que sim, é possível. O Marítimo, efetivamente, tem melhorado nos últimos jogos. O Nacional melhorou imenso desde janeiro. Já ganhamos 2 vezes este ano, esta época desportiva, o Marítimo, e penso que vamos conseguir repetir o feito. Estou convicta. Está convicta. Do lado do Marítimo há um treinador que conhece bem o Nacional, que é o Ivo Vieira, portanto não fica... Sou que prezo muito. Bom profissional, excelente profissional. Como é que olha para o trajeto de Ivo Vieira? Atendendo à capacidade de trabalho,
ao seu perfil, ao seu caráter. Ele tem conseguido vingar e vai conseguir ainda mais e melhor, não tenho qualquer dúvida de que ele vai conseguir superar aquilo, mesmo a nível regional, é treinador para um clube muito superior. É um orgulho, digamos assim, ver um ex-técnico alvinegro, mesmo que seja num clube rival, digamos assim. Mas sem falarmos na rivalidade, ou sem falar no clube onde ele está a trabalhar, que é contingência, treinador, ainda que fosse jogador seria parecido. As carreiras são... Ele tem, acima de tudo, é uma pessoa que é profissional e quando olha aquilo que está a fazer, esquece aquilo que foi a história da sua formação, porque ele, antes de ser treinador, foi jogador e foi formado pelo Nacional, quer dizer, não tem uma carreira... Mas não vingou como técnico do Nacional? Depende do que acha que é não vingar. Eu acho que ele foi muito bom técnico nos júniores, bom técnico nos séniores. Infelizmente, a época em que ele sai, as coisas não estavam a correr da melhor forma e optou-se, na altura, o engenheiro Rui Alves optou por escolher outro técnico. Mas ele é muito bom profissional e estou convicta de que ele vai continuar o bom trabalho. Margarida Camacho, como é que olha para o relacionamento institucional entre o Nacional e o Marítimo? Como é que eu olho? Com bons olhos, olho de frente. Não. Mas há aqui umas quesilhas de vez em quando, pelo menos nos últimos anos tem havido. Repare, tem havido aquilo que é a postura do Nacional no panorama desportivo regional e nós mudamos um bocadinho porque eu considero que alimentar estas quesilhas não nos leva a lado nenhum, nem nos ajuda naquilo que é o nosso papel no dia-a-dia. E, portanto, nós temos optado por trabalhar tranquilamente, sem responder a qualquer tipo de provocação, se é que elas existem, e continuar tranquilamente com o nosso trabalho, com cuidado naquilo que fazemos, sem responder às provocações de fora. Mas havia uma guerra fria, que já acabou, digamos assim? Não sei se havia guerra fria. Havia alguns momentos mais acesos, mas não sei se chamaria guerra fria, não. Manuel Machado, tem conseguido os resultados que os dirigentes do Nacional e também os sócios desejam para o clube? Sim, tem. O início da época não foi fácil, quer para o Manuel Machado, quer para a estrutura diretiva também, que não era bem aquilo que se pretendia, que nem a nível de exibição, quer a nível de resultados. Mas com o trabalho do professor Manuel Machado e da sua equipa, nós conseguimos mexer nos pontos essenciais e melhorar a qualidade do trabalho e de desempenho da equipa profissional. E Manuel Machado vai renovar ou não o contrato para a próxima época? Tudo indica que sim. Nós gostamos do trabalho do professor Manuel Machado, estamos contentes com aquilo que ele tem feito. O professor Manuel Machado está contente com o clube, está contente connosco. Nós já conversamos nesse sentido, mas a equipa de trabalho que vier decidirá melhor. Há aqui uma vontade de ambas as partes em renovar. Mas a equipa que virá terá com certeza alguma palavra a dizer. Quando é que esse acordo pode ser alcançado? Já se sabe? Não. Só depois de junho? Normalmente, no final da época, depois da última jornada, é que se define a decisão de manutenção de treinador ou não. Vão existindo ocasionalmente conversas acerca disso, já houve este ano. Contudo, apesar de haver alguma vontade de ambas as partes em renovar, parece-me que o ideal seria esperar pelas eleições e definir. Se bem que aquele trabalho de preparação de época já está a ser feito, que é preciso, estas coisas preparam-se com algum tempo, mas quem vier tem que ter sempre uma última palavra, não? E a atual estrutura do futebol nacional é para manter? Sim. Novidades pode haver no plantel? Pode haver saídas, entradas? Como é que é? Prefiro não falar nisso ainda. Porquê? Porque é um assunto que estamos a analisar. Estamos a analisar aquilo que são as possíveis vendas. Temos alguns dossiês de possíveis saídas de jogadores com contratação, com venda. Temos aí alguns jogadores em fim de contrato e do treinador nesta área, que tem sempre uma palavra, uma opinião a dar, que é importantíssimo. Vai-nos indicar, ou está-nos indicando quais os setores que são necessários, qual o perfil do jogador, e depois ainda vamos decidir
aquilo que vamos fazer Algum jogador em especial em mente? Não, por enquanto não. O Rui Alves foi um dos críticos do papel da Liga. No momento atual, como é que olha para o funcionamento da Liga? A Liga passou uma fase complicadíssima. Não só pelo estilo de liderança, mas por aquilo que era a gestão diária e discussão. Não falo dos quadros baixos, médios, com quem nós resolvemos as coisas, mas quem liderava tinha um perfil de liderança um bocadinho diferente daquilo que estávamos habituados. Penso que nesta fase está um bocadinho evoluir para melhor, estão mais interventivos, mais atentos, e é isso que se pretende, porque pretende-se acima de tudo proteger o futebol e proteger os campeonatos profissionais. Na sua opinião, qual deve ser o papel da Liga no futebol, no contexto do futebol? Qual deve ser um papel essencialmente organizador. Único e exclusivamente organizador? E regulamentar, claro. O que é preciso mudar no futebol português? Há muita gente que diz que é preciso olhar para o futebol com outros olhos. Com outros, não. É preciso olhar para o futebol com gosto para aquilo que se vê e pensar que aquele produto tem que ser entendido com um olhar de rentabilidade, essencialmente. De forma a proteger aquilo que é o desporto em si ao nível profissional. Se nós falarmos na vertente de formação, a proteção do desenvolvimento do indivíduo, da formação do homem, da defesa dos valores, etc. No nível competitivo profissional, estamos a sedimentar aquilo que foi aprendido na formação e a desenvolver aquilo que é um jogo que é, em Portugal, o mais acarinhado, não é? E, portanto, nós temos que proteger aquele jogo e sedimentar aquilo que são os valores. E tem que ser essencialmente protegido de uma segunda fase, como um produto que é suscetível de venda e que é suscetível de rentabilização. E o mesmo deve acontecer também aqui na Madeira? Exatamente. O futebol associado ao turismo, muitas vezes tem-se falado dessa dialética, digamos assim, ou dessa estratégia. Isso nunca foi muito bem sedimentado, porquê? Fui sendo pontualmente. Não sei quais são o que é que levou a que não fossem mais vezes, portanto não pode sequer opinar, mas o desporto é uma forma de veículo de promoção do destino e teria que ser muito mais utilizado para esse fim. Como é que isso podia ser feito aqui no caso da Madeira? Repare, nós em todas as locações, em todas as transmissões, temos sempre possibilidade de divulgar, temos sempre a possibilidade de levar a conhecer, de trazer, de convidar, de provocar alguns eventos conjuntos entre os destinos para onde vamos e quando eles nos recebem cá. E há determinadas coisas que, sendo analisadas, poderão ser feitas com algum cuidado. Mas só a nível de merchandising ou também... Não só merchandising, não. Relações comerciais, para depois transportar para outras áreas, acho que é importante. Quando o Nacional sai fora do país, como é que costuma fazer a promoção da Madeira ou ajudar a fazer a promoção da Madeira? Nós fazemos sempre por divulgar o destino. Quando vamos, informamos as condições climatéricas, informamos as condições de alojamento, o nível de vida, o clima ótimo o ano inteiro, e trazemos cá o maior número de pessoas possíveis, entre aspas, como é lógico, o maior número de pessoas, tentamos de alguma forma influenciar aquilo que é a comitiva normal e de forma a aumentá-la e até ao nível dos adeptos. E qual tem sido o feedback, digamos assim, das pessoas que vêm cá pela primeira vez? Muito positivo e normalmente voltam. Aqui há 2 ou 3 meses tivemos uma visita num clube de um senhor que tinha acompanhado o Zenit quando veio cá no play-off em 2009. Portanto, ele disse que a partir de 2009 vem cá todos os anos. Fazem algum roteiro especial ou não para esse convidado ou para essas pessoas que vêm cá? Não, normalmente não. Mas foi de reconhecer, foi de agradecimento e é gratificante ver este tipo de interações. Margarida Camacho, agradeço também a sua presença aqui na RTP Madeira, neste programa É Entrevista. Muito obrigada. Ponto final neste programa É Entrevista, assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.